Como pode uma despedida ser feliz e triste ao mesmo tempo? Triste por um, se feliz pelos outros. Eu não vejo a hora do bingo de 2025! Olá! Olá! Oi! E aí, pessoal, como é que vão vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Be Fast Podcast. Como sempre, eu sou a Giovana. E eu sou a Luísa. E vocês sabem que se vocês querem ser os primeiros... Precisam ser rápidos, tal e qual a dupla dos Carlos, que continua rápida nos testes pós-temporada! Eu amei, tá? Gente, ó, a gente tá gravando isso daqui que nem sempre na terça, né? Que é o dia que tá rolando os testes pós-temporada. Tá. E o carro da Williams já está sendo chamado de carruagem da Cinderela. Quem não está familiarizado com e esse a Cinderela é o Carlos. Sim, né, Giovana? Não o Albon. Alex Albon. O Luke Browning também tá correndo na Williams hoje. Não. Giovana! Olha, ela já tá com um pano aqui, pessoal do Spotify. Vocês não estão sabendo que ela já chegou com um pano aqui e eu não ia falar nada, tá? O pano que tu me deu de presente. Sim! Que a Luísa me deu um pano pra passar pros McLaren e eu vou usar. Sim. Eu vou usar. E eu falei tanto que a sprint final já tinha acontecido, que eles iam chegar cansados e destruídos na última corrida, tá? Um bagaço da laranja, assim. E aí foi só caos. Tá bom? Não, porque assim, isso foi uma coisa, a gente até fez essa piada pelo Insta. Já vou te distribuir aí também. Ai, nosso bingo! Nosso bingo, que agora que a gente é credenciada pela FIA, nós descobrimos que não pode entrar com essas pranchetas nos eventos. Tá? Isso aí é uma grande decepção. Então nós só vamos usar aqui no pod mesmo. Aí você sabia que o BeFast foi credenciado como mídia? Eu achei um luxo isso daí, gente, nos aguardem. Tá. Arrasamos. Mas e também baixas expectativas, né, pessoal? Vocês sabem como é que é aqui o BeFast. É bom humor e baixa expectativa. Mas a gente falou, né, porque a gente até falou no episódio antes da corrida, que, tipo, será que eles estão cansados? Será que não aguentam mais? Não, a gente justificou o caos do Qatar com isso. Sim, e aí, eu achei legal que o admin da Fórmula 1, chegando em Abu Dhabi, ele fez um videozinho, tipo assim, com todo mundo que ia chegando no paddock, descreva essa temporada em uma palavra. Sim. E aí teve gente que falou, tipo, crazy. Teve gente que falou umas coisas assim. E tanto os dois Aston Martins, tanto o Fernando Alonso quanto o Lance, só olharam pra câmera e falaram assim, long. É, por isso que eles não estão lá fazendo os testes, né? Botaram o Drugo a fazer. Botaram o Drugo, os dois não aguentavam mais. Como é que é o nome do outro menino que tá lá fazendo? O Jack Crawford. Que tá fazendo o Young Driver's Test. Isso aí. E foi o Drugo que fez no lugar do Stroll no começo do ano, né? Não lembrava disso. A pré-temporada. Ele fez, mas foi porque o Stroll tinha alguma enfermidade, né? Tava meio cansadinho, né, gente? Não, foi isso aí, Giovana. Mas ele deu uma desculpa médica. Agora nem desculpa médica teve, né? Não teve. Agora sim, eu vou dizer pra vocês, o Stroll machucou o pulso dele, não foi por isso que ele quebrou o braço? Alguma coisa assim. Não. Faz muito tempo o começo do ano, gente. Eu lembrava que ele não tinha feito os testes, né? Mas enfim. Assim, ó. A gente, tá? A Giovana cravou que ia ter um monte de piloto reserva correndo grande prêmio. Isso aí é uma coisa que se olhasse pro ano passado, não dava pra adivinhar. Eu falei que o Daniel Ricciardo não ia terminar o ano. Ó, a Williams tá te mandando e-mail. Obrigada. Mas é promo dos itens do Colapinto, né, gente? Já Sim, estamos prontos pra o site da Williams tá com 60% off, que é pra quem interessar. Mas, apesar da gente ter acertado essas pouquíssimas coisas, ninguém podia adivinhar que a McLaren seria campeã dos construtores lá no começo do ano, tô falando. Não, ninguém poderia imaginar. Ninguém apostaria na McLaren. E vocês olham pra gente, e se falassem isso no começo do ano passado, o pessoal ia rir, achar a piada, haha. Mas a McLaren tem várias marcas importantes esse ano, e a primeira delas é que ela não foi só campeã dos construtores, mas ela tem Gabriel Bortoleto como campeão da Fórmula 2. Sim, que foi isso como membro da Academia Júnior da McLaren, isso né? É muito legal, né? Então a gente deve considerar também, pensando na equipe, né? A gente não tá nem falando do Bortoleto, que isso é obviamente esplêndido, e a gente já falou um monte disso no Insta. E também gostaria de falar que a Academia Júnior da McLaren já fez uma ótima contratação pro ano que vem, que é a Ella Lloyd, que foi o wildcard desse ano na Academy, que também correu a Fórmula 4 inglesa nesse ano, mandou muito bem. 2 wildcards desse ano, né, mostraram que mereciam de fato um lugar no grid. Ela e a Nina Gademan. E a Nina é muito querida. Gente, a Nina, ela responde todos
os stories que a gente marca ela agradece, ela comenta. Muito legal. Muito querida, e ela fez uma corrida incrível quando ela foi wildcard, e a gente ficou muito feliz quando saiu o anúncio dela, porque assim... É muito legal quando tu vê que a pessoa recebe uma oportunidade pra mostrar o seu talento e ela mostra o seu talento, isso é reconhecido. Porque quantos deles têm oportunidades, vão bem e ainda assim não é suficiente. É verdade. Então, isso foi muito legal. Quem quiser ver a Nina correndo, volta lá em Zandvoort, foi essa corrida que ela participou. Sim. E muito legal, bom, acho que já são duas das nossas queridinhas, mas é difícil a gente não adotar o grid inteiro da Academy, né? Porque... É difícil. Mas, o que eu tava falando da McLaren... Umas 5, 6 a gente pode delimitar. Mas o que eu tava falando da McLaren, que eu acho muito incrível, é que eles não tiveram nenhum DNF no ano. Nenhum DNF no ano. E quando eu vi aquilo, eu fiquei pensando, ué, mas e aquela rinha lá do Max e do Lando, não sei o que. Mas, como eu tava bem no finzinho da corrida, já tendo completado 90% da prova, não é considerado DNF. Né? Continua classificado na corrida. Sim. E parecia que nessa última corrida ia ter uma merda de estratégia. Porque eu não sei se tu tinha falado antes da corrida, né? Porque olha só, chegou lá um determinado momento, eu acho que faltava tipo umas 15 voltas, faltava menos de 20. E aí o Lando tava liderando a corrida e veio um rádio pro abençoado perguntando assim: ai, tu acha que se a gente trocar teu pneu de novo, tu passa o Carlos? Vocês lembram quando isso aconteceu na corrida? Eu falei pra Giovana, a gente se só se olhou, o Carlos assim, ficar no P1, ele não vai sair desse P1 nem a pau. Ele vai sair desse P1 se a pessoa que tentar tirar ele sair junto. Vocês acham que ele ia perder a oportunidade de vencer a última corrida do ano pela Ferrari? Não, assim, ele não ia. E aí, o Lando, com a inteligência emocional que Deus deu pra ele, falou o quê? Consigo? Pode trocar o pneu. Isso é autoconfiança de um Nepo Baby, né? Gente, eu e a Giovana, a gente não sabia o que fazer. E no fim não deu em nada, né? Não, no fim... Ninguém fez nada. Eu acho que foi o Stella. Ou então, foi só, tipo assim, foi só um truque, assim, sabe? Pro pessoal... Pra Ferrari ouvir esse rádio e ficar assim, ai, atenção, plan B, plan C. Só pode? Porque, aliás, André e Stella, não sei se vocês sabem aquele meme que o pessoal tá fazendo, que é tipo assim, qual é o seu animal favorito? O meu é o fulano quando tal coisa aconteceu. O meu novo animal favorito é o André e Stella comemorando um campeonato, porque ele tava muito feliz, gente. Ele não conseguiu falar no videozinho do final da corrida. O Zac falou assim, vou falar pelo Stella, e o Stella só fez assim. Quando ele não tava chorando, ele tava só... Sim. Só não tava mais do que o Zac no pódio. Tá? Mas então, no fim, né, pessoal, deu tudo certo. Mas a gente sempre fica com essa impressão de que a McLaren, ela é mais surpreendida do que nós mesmos pelo sucesso da equipe. Mas a verdade é que a McLaren não esperava ser campeã tão cedo assim. Conta pra nós, Giovana. Pega teu pano, Giovana. Eu tô com o meu pano aqui. Sobe no teu caixote, dá teu texto. Vou passar pra McLaren o meu pano papaya. Porque assim, a McLaren, ela vinha num projeto muito longo de resgatar o time, porque o time tava uma bosta. Sim. E eles estão já... A única coisa boa que o time fez na época que tava uma bosta foi o quê? Ter formado a dupla Carlando. Eles fizeram isso, né? Sim. E na época que tava extra bosta, eles tinham 2 campeões mundiais, né? O Carlos nunca Fernando mais Alonso vai e se Jenson vestir Button, de árvore de Natal, tá? Sim, Maria Carey. Ele se vestiu de Chile. Vamos falar disso. Eu amei, tá? Tá, mas ó... A McLaren, ela vinha há algumas temporadas já nesse projeto de recuperação. Eles contrataram um monte de gente, pegaram um diretor técnico da Red Bull, fizeram a manobra lá de sequestro do Piastri, teve todo aquele rolê ali, né? E eles, enfim, construíram um túnel de vento novo, assim, de ponta, todo maravilhoso. Sim. E aí, mas assim, com certeza eles não esperavam ser campeões tão rápido. Tá. E eu penso que até por isso mesmo que eles não viram problema em ter uma das duplas mais jovens do grid com eles, que é o Lando e o Oscar, né? Porque não é, tipo assim, geralmente as equipes, elas tentam ter, um piloto, se eles vão pegar um novato, tentam que o outro seja mais experiente. E também por isso que eles acho que demoraram pra resolver aquela encebação do primeiro piloto, do segundo piloto, Papaya Rules, não sei o quê. Com certeza, mas assim, pra eles, tipo, 2 pilotos jovens, mas com contratos muito longos, faz total sentido pra um projeto de recuperação gradual através dos anos, enfim. Que é o que a Williams tá tentando emplacar, né?
E assim, a ideia é que a McLaren estivesse pronta pra brigar pelo título em alguns anos. Isso. Tipo assim, porque eles não estavam prontos pra fazer isso agora. Tanto que quando chegou na vez de um deles, que no caso o Lando, chegou na hora dele chegar lá e brigar pelo título, ele também não estava preparado. Ele não tinha essa maturidade de vencedor que a gente acabou cobrando dele, mas é porque ele não estava preparado. A McLaren não estava preparada pra isso. Tá. A própria equipe técnica não tava. Tá, mas tudo bem. Eu tô entendendo o teu raciocínio, mas aí deixo aqui o pensamento de isso é correto? Porque eu entendo que uma equipe que não tá num bom momento, ela precisa traçar um plano para melhorar as suas condições e que dependendo do que é necessário ser feito, isso vai levar muito mais do que uma temporada. Ponto. Isso, tranquilo, acho que todo mundo vai concordar com isso. É parecido com o discurso da Williams, né? Exatamente. Mas quem está lá que não quer o P1? Não, exatamente. Quem está lá que não quer o P1. E eu vi uma teoria muito interessante. Não faz parte do plano de desenvolvimento aprender a vencer? Não, exato. Mas aí chega o argumento, tudo bem. Eles saber. Quando eles falam no rádio, Plan A, o que é que eles querem dizer? Não seria vencer? O primeiro plano deveria ser vencer. Mas assim, essa é a pergunta que o pessoal levanta. Tá, tudo bem. Eles não esperavam ser campeões tão cedo. Mas com a oportunidade na frente deles, eles não iam tentar? É. Então, essa aumentar as sessões de terapia do Lando. O Stella faz um ZAD lá com o pessoal, tipo... Mas eu vi uma teoria muito interessante nisso, que dito isso tudo sobre a McLaren estar se preparando para ser campeã no futuro e tudo mais, muitos comentaristas mais inteligentes do que eu apontaram essa teoria. E eu vou inclusive citar o Will Buxton, que é da Fórmula 1 TV, que falou uma coisa dessas que eu fiquei pensando, nossa, olha, finalmente fez sentido esse quebra-cabeça na minha cabeça. Esse quebra-cabeça na minha cabeça, né? Antes de falar a teoria, nós temos duas coisas pra fazer. O que é? A primeira é agradecer o pessoal do Spotify. Ah, sim, pessoal, porque a gente teve o nosso Spotify Wrapped na semana passada. Sim. Que a gente pode revisitar todas essas nossas interações do último ano, seja ouvindo o podcast, comentando o podcast que vocês mais gostaram, que vocês mais comentaram. E a nossa comunidade no Spotify, ela é enorme. Ela é muito legal. Muito maior do que a gente podia imaginar que seria. E o Spotify é a nossa primeira casa. Foi onde o Bifest começou. E onde o Bifest chegou nas paradas dos podcasts esportivos. Nas paradas de sucesso. Literalmente, a gente ranqueou na parada por várias semanas. Sim. E isso é graças a vocês. A gente várias vezes faz algumas coisas aqui que ficam muito mais visuais do que auditivas. E o que é injusto com vocês, a gente procura corrigir isso, mas a gente também não... nós também somos amadoras nesse sentido. Sim, total. Mas muito obrigada pela companhia de toda a turma do Spotify. De verdade, pessoal. Muito obrigada. Seguimos para mais um ano juntos. E esse não é o último episódio da temporada do Bifest. Não. Mas nós vamos fazer o último episódio da temporada atendendo um pedido de vocês, que vai ser o episódio dos melhores do ano. Sim, porque a gente ventilou um pouco antes nesse ano de fazer, vamos fazer uma premiação de melhores do ano porque da Fórmula 1. Porque a gente faz uma premiação de melhores do ano na nossa casa. Na noite de Natal, a gente tem uma premiação de melhores do ano de fatos que aconteceram na nossa família. Há muitos anos. E a gente pensou que poderia ser legal replicar isso aqui. Exato. E por isso, está aberta a votação do melhores do ano do Bifest no Forms, que estará num link... aqui no Spotify, vai estar num link aqui no YouTube também. Sim, vou botar na descrição, nos comentários. Exato. E nos stories do nosso Instagram também, todos os dias, em algum momento do dia, vai subir lá o link pro Forms. Então, enquanto estiver aberto, vai ter um link no nosso story. Exatamente. A votação está abrindo hoje, na quarta-feira, dia 11 de dezembro. Dia 11. Desculpa, pessoal. E a votação vai até o sábado da noite. Então, no domingo, nós vamos retirar esse Forms do ar pra gente conseguir preparar o podcast da semana que vem. Exatamente. Então, por favor, votem, fiquem à vontade. E votem no que vocês quiserem, assim. Fiquem, é de vocês. E nos ajudem a cuidar também, já que as nossas categorias vão ser expostas, do pessoal que anda copiando os nossos conteúdos, que tem uma delas que tá aqui, ó, de nós começar a mostrar o arroba pra vocês. Ah, sim. Tá bom?
E Obrigada. nos ajudem com a fiscalização, Então pessoal. tá aberta a votação aqui. Vamos lá. Tá, e a teoria do Piastri ser o próximo campeão? Então, levando em conta a evolução enorme que o Oscar teve no primeiro ano dele, que foi o ano passado, no segundo ano dele, que foi nesse ano, Sim. as expectativas com o Oscar estão muito altas. Sim, mais do que com o Lando, que demorou 1000 séculos a mais. Aí o Lando, a gente entende que o Lando ele pegou um carro que não tava tão bom quanto o Oscar pegou. Claro. Enfim, mas o Oscar é inegável que ele tá apresentando uma evolução muito grande. E não é só que ele tá apresentando um nível bom, é uma evolução muito boa. Sim. Então, assim, eu vi que o Will Buxton, depois da corrida, ele inclusive apontou o Oscar como, na percepção dele, o principal rival do Max no ano que vem no campeonato. E segundo o Will, o Max já reparou nisso aí. E a McLaren também. Mas quando o Will falou isso, eu fiquei tipo assim, nossa, mas quanta confiança, né? Assim, no Piastri, não foi um Leclerc, não foi um Lando, enfim, né? Você vai escolher um McLaren. Mas, e ele inclusive falou que aquela batidinha que deu na largada de Abu Dhabi do Max no Piastri já foi uma espécie de reconhecimento daquilo, já foi oi, nos vemos ano que vem. Ai, Ele será? Ele falou dessa forma, então, e ele colocou que o Max já sabe disso sobre o Oscar e que a McLaren já sabe sobre isso, já sabe disso sobre o Oscar, porque isso é o motivo pelo qual... Ai, gente, será que o Max fez isso? Mas enfim, Jogou o lenço? Mas assim, olha, segundo o Will, isso seria um motivo plausível da McLaren ter demorado tanto pra colocar team orders, pra inventar as papaya rules. Na verdade, não, porque ela inventou as papaya rules justamente porque eles não... desfez depois, né? Não, porque as papaya rules eram as ordens de que os meninos poderiam correr um com o outro. Não é priorizar o Lando. A McLaren demorou tanto pra priorizar o Lando porque eles não queriam ceifar o progresso do cara que eles veem como um futuro campeão da McLaren. Inclusive, nos testes agora de pós-temporada, a McLaren é a única, acho que é a única, né? É a única equipe do teste dos pneus. Que os 2 pilotos oficiais da equipe estão testando os pneus em dupla. Porque todas as outras equipes ou escolheram um dos pilotos, ou então estão fazendo testes, a exceção da Aston, que tá fazendo com o Drugo, e a Red Bull, que trouxe o Yuki pra fazer a pedido da Honda, tem as equipes que estão fazendo com o pessoal que tá chegando na equipe, ou então a Ferrari tá fazendo com o Leclerc, ou então assim. a própria Sauber, que tipo assim, tá o Huckenberg fazendo, mas tá o Bortoleto no do Young Drivers, porque eles vão ter um Young Driver entrando no line-up do ano que vem, conseguiram colocar os dois pra testar. Mas de colocar os dois desse ano pra testar, a McLaren é a única. Tanto o Lando quanto o Oscar, e segundo a equipe, o motivo pelo qual eles fizeram isso é para manter a paridade entre os pilotos, ou seja, os dois vão chegar no carro do ano que vem, já conhecendo, porque esse teste de pneus é para testar os novos compostos da Pirelli. Então, assim, tecnicamente, tu não tá testando o carro. Claro que é um conjunto, não tem como tu fazer uma coisa sem fazer a outra. Mas, apesar dos dois serem muito acostumados e de não precisarem, de fato, fazerem testes, a equipe quis promover... de todas as formas possíveis, né, a chegada dos dois o mais parecido possível. E isso me lembrou muito os bons tempos da Red Bull, do Max e do Pérez. Quando os dois pilotos construíram todo o campeonato. Claro. Tanto o campeonato do Max, quanto o vice-campeonato do Checo, quanto os construtores da Red Bull. Exato. Sabe? Me pareceu, assim, um modelo... Não sei, me lembrou isso. Mas eu acho que foi uma boa comparação. E se a gente for pensar, a McLaren enxergar esse potencial todo no Oscar, porque seria muito fácil também a gente colocar, olha, que nem a fala do Lando na entrevista pré-pódio, agora que ele ganhou o último grande prêmio, agora eu quero... Facerice, que amor! Sim, mas a fala dele foi toda no sentido de, vou atrás do campeonato dos pilotos do ano que vem. Corretíssimo, era hora de dizer isso. Corretíssimo, claro que sim, mas ver essa confiança da McLaren no projeto Oscar Piastri também
também faz muito mais sentido quando a gente olha pra essas estratégias mais esquisitas, né? Entre aspas, que a gente achou esquisitas nesse ano. Sim. De assim, demorar pra priorizar o Lando, ou então deixar eles correrem mais do que o normal. O Oscar, ele se encrencou pouco por aquela ultrapassagem logo na largada em Monza também. E ao mesmo tempo assim, o Lando sentia que tinha que dar uma retribuída, deixou o Oscar ir no final lá daquela sprint. Exato! Então, assim, essas estratégias todas fazem mais sentido se a gente for pensar que, assim como o desenvolvimento... Que realmente não estavam preparados. Eles não estavam esperando ser campeões nesse ano, e assim, tanto quanto o projeto na fábrica, o projeto da equipe de estratégia, o projeto do carro, o projeto dos pilotos também, eles não esperavam ver um campeão nesse ano, eles esperavam ver um campeão nos próximos anos no Oscar Piastri. Sim. Então, isso meio que foi uma coisa que justificou essas estratégias esquisitas. Organizou as peças de um quebra-cabeça que não se encaixou. E francamente, deixou a McLaren numa luz bem melhor na minha cabeça também, porque eu pensei que eles só estavam meio despreparados pra algumas coisas. Agora, sabe qual que é a minha questão a respeito disso? Qual? Será que isso foi um despreparo? Ou, assim, eu queria saber o quanto esse despreparo vai deixar eles mais tranquilos. Porque eu acho que é muito perigoso agora que eles pensem só assim, gente, agora é só se criar. Agora que nasceu, é só deixar se criar. Isso eu acho perigosíssimo. Eu acho muito perigoso, sabe? Também, e por isso que eu gosto tanto dessa teoria, porque eu acho que ela se baseia toda num projeto de longo prazo da McLaren que começou a entregar resultados cedo demais. Sim. Exato. Porque, por exemplo, vocês podem saber, pela decepção do Leclerc, né, deles não terem conseguido os construtores, e pela adição, assim, eu acho que é inestimável, ao menos por enquanto, do Hamilton chegando na Ferrari, assim, com certeza vem um time com sede de vencer, que tá agregando um piloto que tem muito a contribuir tecnicamente nos bastidores, sabe? Então, assim, com certeza a Ferrari vai fazer um calor na McLaren e com certeza a McLaren vai estremecer mais pela Ferrari do que pela Red Bull, na minha opinião. Olha, tudo indica que sim, né? Se bem que quem ganhou o campeonato dos pilotos nesse ano, a gente não pode negar que foi o Max, né? Mas o verdadeiro campeonato, quem venceu? Max! Não, foi a Kelly Piquet. Max é papai, gente! Eu falei. Olha aqui, ó. Tu falou, né? Eu falei que ia ser o Hülkenberg. Papai. Sim. Aí eu acabei de comentar numa foto do Hülkenberg que a Naomi fez várias fotos no paddock, tu viu? A Naomi é a filhinha do Hülkenberg, fofa demais também. Gente, as pessoas estão marcando o Kim Ilman nos comentários. Eu adorei. Tu não viu as fotos? Eu acho que não. Eu posso te mostrar. Eu vi a ela Naomi. Levou uma Mini. E ela ficava botando a Mini nas coisas do paddock. Ela botou até o fonezinho na Mini. Fofa. Eu vi a Naomi. Ela tava com uma roupinha muito bonitinha com o número do pai dela. Sim. Assim, cheia de frufrus. Será que fala Naomi? Porque escreve Noemi. Escreve Noemi? Então não sei, então deve ser Noemi, né? Não? Será? É Noemi Sky. A Campbell é... Tá, mas a Naomi Campbell é Naomi, não é Noemi. Não é Noemi? Não, tipo o nome de senhorinha no Brasil, da dona Noemi. Nico... Não, deve ser Noemi, eu que tô chamando errado, então. Aqui, olha que fofa. Aí eles filmaram mostra pra lá também. Olha, filmaram ela. Aí depois, olha só. Ela botou a Mini... correta? A Mini pra ver? Olha, o homem da Haas. Abanando pra ela, ele tem que ser simpático. Botou aqui a Mini com um mecânico. Bonitinha. Ela tá dando pra ver, ela gente. que fez esses fotinhos aí. Essa que é Mini a graça. Hulk Snap, sim, foi ela que tirou os fotinhos. Olha o pessoal lá fazendo um joia pra ela. Gente, eu adorei fotógrafa. Olha a Mini de fone. Mostra essa pras pessoas também, Luísa. Gente... Olha, eu achei muito fofo. Fofa. Olha aqui, ó, o Hülkenberg dando uma descansada. E, gente, Sabe o que eu amei? O quê? Tu imagina que ano que vem vai estar o Bortoleto no meio desse tipo de dump. Eu amei, tá? Noemi, queremos fotos do Bortoleto no que vem. Não, ela vai fazer, gente. Pelo amor de Deus, essa menina aqui, uma diva. E Bortoleto, você que trate de se dar bem com crianças. Não sei se ele é afeiçoado a crianças, mas... Se não for, vai ter uma boa oportunidade pra se afeiçoar. Vai ter que tirar foto com a Mini. E o Bifast teve um comentário muito curtido ultimamente, que foi do penteado da diva Pi. A Pi tava maravilhosa. Gente, a Pi, assim, ó, me deixa, vou colocar umas tranças roxas, sou a irmã mais velha.
Simplesmente, ela arrasou, tá? Gente, aquelas tranças da Pita vão um arraso Eu fico ali. imaginando, é porque eu era a criança mais brega da face da Terra. E a Não, nossa é porque mãe tu gostava não de deixava. moda. Mas eu não sabia traduzir Mas isso. é uma criança. E a nossa mãe não deixava a gente fazer nada, tipo assim, de coisas de cabelo, de maquiagem, porque eu era a criança mais brega. Se ela deixasse eu fazer tudo que eu queria, ia ficar horrível. Eu fiquei imaginando a satisfação daquela criança de ter conseguido fazer passar o quê? Um aplique roxo. Não, aquilo é a alegria de qualquer criança. É a alegria de qualquer criança. E ela estava lá dando A sandália apoio. da tiazinha, essas coisas assim. Sim, da Barbie, da Sandy. Ai, gente, eu por mim teria tido todos aqueles sapatinhos da Sandy. Eu nunca sei qual que é a tiazinha e qual que é a feiticeira, porque não é da minha época. Sim, elas vendiam os tamanquinhos, vocês lembram? Quem lembra disso? Tem todo... Ó, o pessoal que gostou da minha referência de chocolate com pimenta tem obrigação de Gente, comentar essa a referência aqui agora. A nossa referência da Senhora do Destino também. Arrasou. A gente... Vamos nos esforçar pra trazer mais referência de novela pra vocês. A Pi estava lá dando apoio emocional ao padrasto, que fez questão de dizer, não estou estreando como pai. Eu já era tenho um pai bônus. participação ativa na vida da menina Penélope. Corretíssimo, Max, né? Fazendo aí uma vida de quê? Reparação histórica na paternidade. Sim. A casa dos Mas, Piquet Verstappen é uma casa de reparação histórica. Ai, eu vi um TikTok que era... Alguém pegou... era tipo assim... Jos Verstappen e Nelson Piquet cuidando da nova netinha. Ai, gente, e aí era um vídeo de alguém, tipo, caótico. jogando uma boneca. Ai, gente, que coisa horrível. Ai, tomara que nossa menina, né, gente? Acho que vai ser melhor. Ai, eu acho que Porque independentemente... se o Yos resolver enxergar mais um projeto ali... eu já tenho uma peninha ali. Mas eu tô torcendo pra nascer menina pelo motivo contrário. Porque aí eu tô pensando, gente, vai ser a primeira campeã mundial mulher de Não, Fórmula aí 1. o Max colocou a Pi no kart, né? Que o pai dela não queria, o Max foi lá e fez ela andar. Botou no kart a Pi, né? Eu amei, tá? Corretíssimo. Só pra dizer pra vocês. Vocês já viram aquele vídeo da Pi no simulador? Como ela vai direitinho? Gente, ela vai nas direitinho. estreitas ruas de Mônaco, ela ali, ó. Não, nunca vamos fazer a comparação minha da Pi. A Pi ia ser o simulador do Prost que te passou. Sim, mas a quem interessar possa, Max Verstappen ainda deve os serviços da comunidade à FIA. Né? Vocês lembram? Vocês sabiam disso? E vocês sabem onde é que a FIA mandou ele cumprir? Na Ruanda. Que ele tá indo? Já tá lá hoje, quarta-feira? Porque a premiação da FIA vai ser ali na Ruanda, né? Sim. E aí, então, ele vai lá. Ele não cumpriu ainda. Não, porque, pra quem não lembra, em Singapura, na coletiva de imprensa, o Max reclamou que o carro tava fucking terrible. E aí, só que ter usado esse palavrão, eles não gostaram. Não, e aí o Max... não pegou bem. Na verdade, não é serviço comunitário que eles estão falando, é serviço de interesse público, que é a mesma coisa, né? Isso. E aí, então, o Max vai ter que cumprir isso por ter falado um palavrãozinho. Isso aí. Ai, gente, E não cumpriu ainda, tá? Enfim, mas ele vai cumprir essa semana. Eu dei uma pesquisada, porque a Fórmula 1, inclusive, postou uma noticiazinha sobre o que ia ser o serviço, mas eles não falaram o que ia ser. Falaram que ia acontecer nessa semana. Nem eles sabem. Ficam inventando essas coisas pro Max ir lá fazer. Não, e eu anotei aqui, ó. Parece que vai ser, assim, em parceria com um projeto de Grassroots Development, que eu não conhecia, mas aparentemente é uma expressão pra esse tipo de projeto, que é iniciativas que buscam melhorar o bem-estar social, cultural e econômico de comunidades. Tá. Só que aí é um projeto Mas que... eu acho que a tradução, tipo, serviços comunitários, ela é boa. Por exemplo, é mais ou menos como a gente entende esse tipo de atuação aqui no Brasil. E aí, entendi. Mas aí é uma coisa, tipo assim, ele vai entrar num projeto social que já é tocado pelo Clube do Automóvel de Ruanda. E no post eles mencionam que nesse projeto vai ter também um carro diferente lá da FIA. Só que eles não falaram o que esse carro tem a ver com a atividade. Eu imagino que se fosse eu tem um carro e tem o Max a dirigir. Eu ia botar o Max no carro, mas é que eu não sei o que é a atividade. Então, assim, fica a minha sugestão pra FIA, né? Tem o Max, tem um carro, põe o Max no carro. Mas assim... eu acho também. o mais importante é que o Max vai estar lá pra receber o seu troféu de campeão mundial, né? Sim. E o Max, assim, acho que ele já tava com o campeonato garantido, ele tava vibe papai Max. O que tu apostou aí do Max esse ano da Red Bull? Ai, deixa eu ver aqui. Eu não sei se eu apostei muito sobre o Max, não, pra falar a verdade. Eu tenho umas apostas sobre a Red Bull, mas do Max mesmo eu apostei só a vida pessoal dele. Eu não apostei nada sobre o Max.
Não, eu apostei que ele ia ser papai, isso é uma coisa importante. Não, eu não apostei que ele ia ser papai. Eu apostei que a Noemi ia ganhar um irmãozinho ou irmãzinha. Não manja Era uma aposta boa também. Era uma aposta boa. Uma hora dessa, o Hulk vai brotar papai que também. Pra mim tava caindo de maduro já a Kelly querer outro filho. Porque ela é mais velha que o Max. Eles têm condições de ter a criança. Sim, isso é muito importante. Tá? Mas eu concordo. Nós mulheres, tem muitas meninas muito jovens que nos ouvem, mas nós mulheres precisamos pensar na nossa saúde reprodutiva e nós temos prazo de validade para decidir algumas coisas. E a Kelly é uma pessoa que ela tem condições de pensar em muitas coisas. Desde congelamento de óvulos, né? Assim, até... Enfim, quero ter agora. Ela já tinha uma filha, poderia não querer espaçar tanto entre. Já tava vivendo ali um casamento de alguns anos. Todas as condições financeiras do mundo pra cuidar de uma criança. Não, né? E eu concordo com tudo isso. E ela é bem mais velha que o Max, né? Ela é bem mais velha que o Max. E isso pra mulher conta muito. Ela é uma mulher de quase 40 anos. Isso ela tem o quê? 35, 36? É 36. Vai ter o bebê, acho que com 37, porque ela fez aniversário agora. Ela não tava de aniversário esse final de semana? Pior que eu acho que tava. Mas eu concordo com tudo isso. E o meu racional pra não apostar no Max era porque eu achava que pro Max, quando ele fosse ter filho, ele ia, largar a Fórmula 1. Mas ele ia vem fazer aí, outra né, coisa. Gente? Esse ano, então, com certeza, já não vai ser campeão mundial. Eu também acho que não. Vai tirar uma licença paternidade, porque pra ele é importante isso. Ao paninho. Ao paninho, gente. Tô passando meu pano. E aí, depois, acho que vem aí a aposentadoria, né? Aí já chega o projeto Pi Fórmula 1 Academy daqui a 10 anos. Não, menos. Quantos anos tem a Pi? Sei lá, uns 6, 7. Sim, então com 16, 17 pode estar na Academy. Isso, boa. Já isso aí. Bom, eu só tinha postado o Max papai mesmo. E eu coloquei que o Pérez ia estar fora da RB em 25. Eu também apostei isso. Teve uma reunião, né, gente? Vocês estão sabendo? Então, parece que na segunda-feira, aliás... Isso, teve o cantinho da disciplina pro Pérez. Teve a reunião da cúpula da Red Bull pra decidir o futuro do Pérez. Porque o Christian já tá dando letrinha sobre o Pérez há bastante tempo, né? Eu acho que ele cansou de fazer o low profile. E aí, a nossa cachorrinha tá querendo entrar aqui. Só que a porta tá fechada. Eu acho que o Christian cansou de fazer o low profile, porque... Logo depois... Resolveu mandar uma selfie, gente. Nem tá. O Christian gosta de mandar selfie, vocês sabem. Mas eu não lembro quando foi que ele falou. Foi em algum momento... Eu acho que foi no Qatar, quando deu algum chabu no Pérez, alguma coisa assim. Quando que não dá chabu no Pérez, né? Sim, ele não teve um DNF. Foi DNF agora em Abu Dhabi, não foi? Que ele saiu, na segunda volta? Foi sim. Mas foi alguma coisa que o Christian falou, assim... Ele deu uma declaração, quando a gente renovou com o Pérez, a gente não imaginava que seria assim. Aí teve uma outra hora que ele falou, sim, a gente tá 100% do lado do Pérez até a bandeirada de Abu Dhabi. Cretino. Mas... Então, eu acredito muito nessa fanfic da reunião dessa semana. O Christian, ele habla muito, tá? E faz pouco. Inclusive, daqui a pouco nós vamos ter o Minuto Carlos Sainz, tá? E eu vou voltar de novo nesse assunto. Não vou queimar a pauta, mas eu concordo. Se você for pensar na época que o Pérez teve o seu contrato estendido, realmente não estava caótico da forma como se deu depois dessa extensão de contrato. O que acontece? Que sempre tem um boato de que o Pérez está saindo da Red Bull. Sempre. E também... Na época, o Pérez tinha contrato só até o final dessa temporada e já se sabia que o Carlos estava sem contrato. Porque o Carlos ficou sem contrato antes de começar a temporada. Então, tinha uma especulação enorme sobre isso, porque além de ser uma temporada que muitos contratos terminaram, tinham muitos novatos para subir. E, ao mesmo tempo, tinha o Carlos, que era um piloto que as pessoas enxergavam como inviável de estar fora do grid. E tinha o contrato do Pérez se encerrando. Então, eu acho que isso misturou muito na época as especulações. Mas na época da extensão, não tava o caos
que se estabeleceu depois. Eu concordo com esse ponto do Christian. Não, eu concordo. O que me chamou a atenção foi dele expor esse pensamento dele de tipo assim... Mas ele expõe essas coisas que não é legal, né? Não, mas então, eu acho que por muito tempo ele segurou isso, especialmente em relação ao Pérez. Tipo assim, ele não dava essas declarações caóticas, tipo assim, ai, olha, sim, a gente defende ele, mas só até aqui. Ou então, nossa, realmente, não tá bom, sabe? Ele segurava um pouco isso. Eu achei que nessas últimas corridas ele largou um pouco mais a guia e deixou, tipo... Resta saber o quanto a Honda vai conseguir pressionar a Red Bull, né, pra subir o Yuki. Não muito, porque a Honda tá saindo da Red Bull, né? Não, tudo bem, mas dizem que o assento mais quente pra colocar no lugar do Pérez seria o Yuki. Mas também muitos boatos de Liam Lawson. Eu vi falando desse assento na última semana. Nem comparação, né? Deixa o Yuki prosperar. Não, eu acho que o Yuki merece 1000 vezes mais. E eu fiquei orgulhosa da internet, que é uma coisa difícil de falar na comunidade da Fórmula 1, né? Eu fiquei orgulhosa da internet, porque quando... Eu não sei se foi o Autosport, motorsport.com, algum deles colocou essa notícia, tipo, muita especulação sobre o Liam Lawson na Red Bull. Todos os comentários, tipo assim, nossa, que desrespeito com o Yuki. O Yuki merece muito mais. Sim. Não sei o que. Que orgulho, gente! Geralmente a internet é um lugar bem pior, assim, quando a gente vai falar de Fórmula 1. E falando que nesse povo todo que usa da internet pra fazer passar as suas agendas, Max Verstappen e a Diva... Principalmente a Diva, né? Tá? A Diva criou o Instagram dela lá. A Diva criou o Instagram dela lá pra dar uma indireta pra FIA. A FIA não respondeu até agora. A Diva não deve estar amando isso, né? Tá, aí, bom, deu toda a função do Max Verstappen e do George Russell, da rinha, e um fala uma coisa, outro fala outra, mas é claro que o Christian e o Toto iam se meter na rinha. Mas antes de tudo, vocês se lembram da rinha do Max e do George, né? Sim. Porque tudo isso começou no Qatar, na classificatória, que teve ali um momento, no finzinho da classificatória já, todo mundo já tinha feito volta, tava tudo bem, mas que aí o Max foi passar, alguma coisa assim, e ele acabou impedindo o carro do George. O George não gostou, eles foram pra essa linha do sói da Fórmula 1 ali reclamar. Eu apostei uma coisa tão tosca, eu tô vendo. Tá, calma aí, Luísa. Eu falei que eu tinha apostado do Russell, só que ele ia pedir a Carmen em casamento. Não aconteceu, mas em breve, coming soon, eu acho. Tá. Mas aí o George foi nessa linha do sói, ele e o Max, e o George defendeu porque defendeu que o Max deveria ser penalizado. O Max, que havia sido pole position. E foi lá, o Max brigou, até que a FIA deu uma penalidade de um lugar, ou seja, o George, que era o P2, ficou na pole e o Max caiu para a P2. Depois da corrida do Qatar, ainda no Qatar, mas depois do Grande Prêmio, o Max falou que ele nunca tinha visto alguém defender tanto, assim, todas as vezes que ele já foi pra essa linha do sói da Fórmula 1, ele nunca tinha visto alguém querer tanto ferrar um colega quanto o George. Chamou o George de duas caras, chamou de tudo que é coisa, e ficou aquele climão, tipo assim, depois da corrida, tava indo embora já. E o George não respondeu imediatamente, né? Ele foi responder quando ele chegou em Abu Dhabi. Inclusive tem um vídeo de um jornalista que dele contando, tipo assim, olha, eu fui perguntar pro George, acho que ele não tinha falado com ninguém ainda. Ele descarregou sobre o Max, disse que ficou uns 20 minutos só falando do Max com aquele jornalista ali. Sim. Que ele pagou os presentes de Natal da família inteira daquele jornalista, aquela entrevista ali. Vendeu a exclusiva que deu trabalho pra fazer. Sim. Mas aí, chegando em Abu Dhabi, continuava ali o conflito. Isso. O Lewis Hamilton organizou uma janta de fim de ano com os pilotos. Todo mundo o Valtteri Bottas pagou a conta. Maravilhoso. Tá? Kiitos, Valtteri. Sim. Kiitos, que nem diria o Checo Pérez. Que é obrigado em finlandês. Viu só? E aí... Educação, né? Respondendo o idioma... Gente, eu achei o máximo que o Valtteri pagou a conta pro pessoal. Mas enfim... E aí, então, vários dos pilotos postaram a foto que eles tiraram naquela mesa. E quando o Lando postou a foto, ele botou na legenda. Aqui o Lando... Ele tem que se meter, Ele foi o que melhor deu uma declaração sobre a briga também. Ninguém falou da briga. Antes dessa janta aí, o Lando já também tinha dado a declaração dele sobre a briga do Max e do Russell. Sim, que foi a declaração de... por mim eles podiam continuar brigando porque é muito divertido de assistir, né? Isso. Enfim. Começando que ele já achou que ele deveria... Incentivar essa rinha. Aí depois ele foi lá, foi o primeiro que postou a foto, que isso aí também diz muito sobre a pessoa do Lando Norris. Ele foi o primeiro? Foi o primeiro que postou a foto e botou assim...
falou da distância dos assentos. Sim, ele falou, e quem vocês estão pensando sentou, assim, um bem longe do outro. Isso. E aí, no dia seguinte, a diva, ela briga, mas ele é a presidente do sindicato. Então, sim, ela é do conselho de classe lá. E a representante da turma. Aí, o que eles fizeram? Botaram os dois naquela fotinho do conselho. Teve a última reunião. Só que era aquela coisa assim, ó, Giovana, vamos imitar aqui, ó. Aquela coisa, tipo, eu não posso encostar de jeito nenhum no outro. Sabe, irmão, quando tá brigado, e daí aí tá os dois tem que ficar quieto. E daí um começa assim, ó. Mãe, ela encostou em mim! Mãe, ela encostou em mim! Mas não, que era a última reunião desse GPDA, que é o clubezinho lá, o sindicato dos pilotos de automobilismo. E aí, eles sempre tiram a fotinho de fim de ano e eles estavam naquele clima maravilhoso, né? Isso, naquele clima amistoso, né, gente? Mas o Max falou que o Russell, na verdade, é uma boa pessoa e que eles vão se encontrar agora em Mônaco, certamente vão comer um crepe juntos, tomar um sorvete. Mas ele não falou uma coisa assim? Não, mas isso foi depois, isso foi a última coisa que aconteceu. Porque antes de tudo isso, o Christian Horner se meteu na briga. É que ele falou dos cachorros, né? Não, esse aí foi o Toto Wolff. O Christian Horner, ele foi falar não sei o que do George Russell, que aí o Toto se sentiu obrigado a dar uma declaração em defesa da diva. Mas isso eu achei correto, porque o Toto, se ele protege aquela gente, ele tem que falar mesmo. Ele tem que falar mesmo. E ele chamou ele chamou o Christian de Yapping Little Terrier. Ou seja, um terrier, tipo o cachorrinho terrier, sabe? Sim. Um terrier gritão, que não cala a boca. Tipo esses cachorrinhos que estão enchendo o saco. Sim. E eu gostei, eu preciso dizer que eu não gosto do Christian Horner, mas eu gostei muito da resposta dele. Porque ele respondeu, inclusive, na coletiva de imprensa do Grande Prêmio, né? Correto. O que ele falou, Giovana? Ele falou que ele, pessoalmente, gosta muito de terriers, que ele já teve 4. É uma boa autoestima, né? Homens não costumam ter esse problema. Que ele, inclusive, já teve 4 de estimação. 2 deles se chamavam Bernie e Flávio. Pra quem não... Ai, Giovana, tem muito fitting contigo. Não, eu preciso muito, assim, tipo, de um porquinho da Índia, sabe? 2, assim, o Bernie e o Flávio. Eu adorei. Pra quem não pegou a referência, Bernie Eccleston, o ex-dono da Fórmula 1, e Flávio Briatore, que era o chefe de equipe da Renault na época do Bernie, enfim. Flávio Briatore, que é atual Alpine. Atual plano de fundo do celular da Giovana. Não tá aqui, senão E eu não sei se vocês estão sabendo, mas ele está abrindo mais um Billionaires Beach Club em Dubai. E sabem quem é um dos sócios? Giovana? Fernando Alonso é sócio. Tá? Do mais novo empreendimento Billionaire Beach Club. Procurem no Instagram do Briatore que tem foto do Alonso com chapéuzinho de obra. Sim, recente isso. Tá. Inclusive, eu vou reforçar aqui o nosso pedido do Bifest, que a gente seja considerado na lista de convidados da inauguração do estabelecimento. Então, assim, Flávio Briatore, você tem muito dinheiro. Leve o Bifest pra inauguração do próximo Billionaire Beach Club. Eu tenho uma aposta do Briatore aqui no meu. Tu tem? Que ele vai ser o chefe de equipe da Alpine ano que vem. Eu também tenho essa aposta aqui. Eu tenho aqui, ó. Ó, isso aí. Mas eu hoje já não acho isso. Eu acho que vai continuar assim como tá. Vai ficar o Aliox de testa de ferro? Isso, vai ficar uma coisa, o rei reina, mas não governa, entendeu? Eu concordo. Mas enfim, aí o Christian Horner tinha 2 terriers, o Bernie e o Flávio. Ele, inclusive, falou um pouco... Escola Lewis Hamilton de nomes de pets. Inclusive, ele falou, tipo, um pouco sobre o temperamento dos cachorros, que um era mais calminho, o outro era mais não sei o quê. E aí, ele falou que... ele não vê problema em ser chamado de terrier, porque o terrier é um cachorro que ele não tem medo de se botar nos cachorros grandes, que ele preferia ser um terrier do que um lobo, Wolf, né? Toto Wolff. Ai, Christian Horner, que ódio, que eu amei isso aí que ele falou. Não terminou, porque depois de tudo isso, o Christian, ele chegou no seu quarto de hotel e ao invés de mandar uma selfie dele pra alguém, ele foi lá no Instagram dele e postou nos stories uma foto do Bernie Horner. Cachorrinho já falecido, infelizmente. Olha, né? mas ele botou... E aquela foto daquele cachorro tinha um ar ameaçador, aquela foto. Tinha. Era o cachorro olhando pra câmera, melhor assim. pro cachorro do que pro Monte. Sim, ele tem um filho chamado Monte, né? Coitado do Monte. Mas é um nome... ele não deve saber que Mas aqui é um Brasil... nome tipo aristocrata em inglês, assim. Tem essa coisa. Mas em português Monte, é o né, Monte. Eu não gostei, não me daria esse também nome, não. por exemplo, tá? Mas, tá, deixa eu ver aqui. Ai, nossa, E a aí... gente... Tá caótico esse episódio. Não, mas aí, só pra encerrar o momento,
Como é que terminou essa briga? Enfim, ela meio que terminou, meio que não terminou no palco da fanzone, no momento da Red Bull, que o Max, ele já tinha anunciado que seria papai, e aí mudou 100% a vibe. A vibe mudou, ele anunciou, isso aí foi tudo na sexta. No sábado, já Sim. acordamos com o quê? Com a pança da Kelly no Instagram. Sim. Já era, tipo, a nova era. E aí o Max falou, tipo assim, não, eu tenho certeza que o George e eu vamos nos ver em Mônaco agora no off-season, que a gente vai conversar e vai resolver tudo, tenho certeza. Isso, vamos jogar um paddle. E aí não se falou mais sobre isso. Sim. Mas foi uma rinha ótima, nós amamos, a gente tá Nós tipulando. amamos. Agora, a diva, ela não teve, assim, uma presença, assim, muito impactante, te diria, né? Porque ele não encontra mais o muro, tá andando direitinho. Ele foi P5 na corrida, não foi? Não, e o Toto dá uma faladinha no rádio, fulano, vamos lá, vamos limpar até o final, nananã. E tem funcionado pra ele. Sim. Mas, eu não sei se vocês sabem que o Brad Pitt é o campeão de Fórmula 1, do filme da Fórmula 1. Ele foi o campeão? Tá, e aí ele foi P1 em Abu Dhabi e a diva tava no pódio. Eu não sabia que ele foi o campeão. Eu sabia que ele tinha sido o P1 em Abu Dhabi. Vocês acham que ele não vai ser o campeão do campeonato do filme? Aí, o mínimo, né? A diva, o Leque, que eu amei também. Só uma pena porque o Leque tava meio abatido, né? Não, mas isso eu achei incrível. Achei que ele teve que meio que ficar ali. Mas ator é assim, né? Ator é assim, mas eu achei incrível porque o pódio do GP de Abu Dhabi de verdade foi o Lando e as duas Ferraris, né? Mas aí, pra filmar o pódio do GP de Abu Dhabi do filme do Brad Pitt, ele convidou o George e o Leclerc. Mas isso é coisa do Hamilton, que é o produtor, que daí ele botou uma Mercedes e a Ferrari, entendeu? Da onde ele saiu pra onde ele tá indo. Faz total sentido, não tinha pensado nisso. Como que chama a equipe do Brad Pitt? É X, é a Apex GP, né? Apex GP. Ai, gente, eu tô Inclusive, a minha parte favorita desse filme da Fórmula 1, que vou ser honesta pra vocês, eu não sei muito o que dizer sobre a qualidade do enredo. Pelo que eu entendi, é uma história, tipo assim, que eles vão meio que construir uma equipe do zero e vai ser tipo um Brawn GP, uma coisa meio assim, tá? Pelo que eu entendi. E assim, a produção deve ser enorme, porque eles estão o ano inteiro em vários GPs. Não, e eles fizeram um carro todo diferentão pra ser o carro do Brad Pitt, que ele parece um carro de Fórmula 1, mas ele é, tipo, seguro o suficiente pro Brad Pitt pilotar, tem toda uma função. Não, e assim, parece que as cenas de corrida são todas produzidas, tipo, pra ser o mais realista possível. Então assim, a produção... O meu medo é que a história não seja muito boa. Esse é o meu receio, mas não tem como a gente saber, né? Não, mas que é uma super produção, E é o Brad Pitt, acho que a atuação vai ser ok. Qual é o jeito da gente saber? Nos chamando pra Premiere. A gente tá bodinho em Premiere, se quiser nos chamar também. Ai, é brincadeira! Não é, eu gostaria de ir. Tá, eu também. Mas olha só. Mas a questão é que eu achei que o maior ator desses de Abu Dhabi foi justamente o Leclerc. Porque o Leclerc, ele ficou arrasado que não conseguiram construtores pra Ferrari. Até o champanhe lá com o Brad Pitt. Ele fez e ele tava bem feliz no pódio do Brad Pitt. Ai, que bom, né? Devem ter dito pra ele, Leque, é facerice. Não, mas eu achei super ator. Sim, super parabéns, Leque. Ele foi super bem nos treinos hoje. Sim, ele foi... Tá escurecendo de um jeito. Vocês estão nos vendo ainda aqui, né? Bom... Mas ele foi super bem, ele foi o melhor tempo e o Carlitos foi o segundo melhor tempo, né? Que na prática, outros eu não vi, eu só vi o Leclerc. É 1 milhão de voltas que eles dão sozinhos, né? Então, assim, é óbvio que a gente não tá falando de um intervalo de corrida. Não, e a gente nunca sabe o que cada um tá testando, né? Então, assim, não às sabe vezes... com quanto de combustível cada carro tá. Qual é o setup, qual é o objetivo do teste. Mas, que é muito bom ver a carroça da Cinderela. E nostálgico ver os dois Carlos ali juntos. Mas assim... eu acho que a gente tem que fazer uma menção honrosa à Alpine, que não só teve uma campeã na Fórmula 1 Academy, finalmente confirmada, a Bipulin, maravilhosa, mas foi também quem levou o P6 dos construtores, que era assim, a principal briga do fundão dos construtores era esse P6, porque poderia ter sido da Aston. Nós tínhamos 3... não era da Aston. Era da Aston. Não, a Aston fechou em P5, né? O P6 da disputa era Alpine, Haas e RB. Tá. Alpine, Haas e RB, só que assim, se a gente for pensar no P6 do campeonato, eram 3 equipes que podiam ficar no P6, só que assim,
ou é P6, ou é P7, ou é P8. Isso interfere entre muito isso, na grana deles, né? No prêmio que eles recebem no fim da temporada pro ano que vem, né? Então, assim, faria muita diferença eles conseguirem o P6 e qualquer um deles conseguiria. E a Alpine conseguiu. E tem duas coisas a se considerar. A primeira é que o piloto que tá saindo, que é o Ocon, pro piloto que tá chegando, que é o Durhan, certamente tem uma diferença salarial que beneficia a Alpine, que não deve estar pagando um salário tão alto quanto pagava pro Ocon. Ah, sim. Não sei se era um salário altíssimo, mas certamente teve essa economia no caixa. Sim. E o menino Gasly fechou a temporada sem gastar $1 para reparos no seu carro. Ele bateu esse recorde do... Vocês acreditam, gente? Ele foi o piloto que menos causou prejuízos por batidas e acidentes por no seu danos carro. no carro. Por danos no carro. Aí vocês podem pensar, mas teve aquela vez em Mônaco, né? Ele e o Ocon, tá? Mas é considerado que foi o Ocon, não o Gasly que... Sim. Entende? Mas o último grande prêmio do ano não só teve um pódio Carlando, mas teve a nossa dupla da Ferrari pela última vez no pódio também. Que especial a gente conseguir terminar, né? Porque eu acho realmente que essa dupla Carlos e Leclerc vai ser, tipo, a dupla icônica da Ferrari dessa geração, sabe? E eu amei que os dois estavam no pódio com o Carlos, porque o Carlos tava muito emocionado, a família dele tava muito emocionada, o Hamilton tava também, mas... Assim, eu vou falar enquanto fã do Sainz, e assim, e o Hamilton, ele tá saindo por uma escolha dele para outro lugar de escolha dele. Sim, e ele escolheu fazer isso, né? Não escolheu isso. Ele teve que escolher entre as melhores coisas apesar disso. E que emocionante ver ele super emocionado, né? Super. E ele foi o entrevistado do Beyond the Grid dessa semana. Baita entrevista. Disponível no YouTube. Quem tem a oportunidade e consegue entender em inglês, assim, olha, tá muito legal. É uma das melhores. Eu adoro esse podcast. Foi meu número 1 no rap do Spotify. E, assim, um dos melhores episódios dos últimos tempos que eles fizeram. Sim, e a gente conversou bastante no direct sobre isso, especialmente pra Mariana. A gente papeou bastante. E o que eu mais gostei de ter visto naquela entrevista, pensando nesse pódio que a gente viu, foi porque o Carlos foi perguntado sobre outros projetos, outras ideias que ele tinha. E ele falou que, independente do que ele fosse fazer, se ele fosse fazer algo voltado ao automobilismo, ele gostaria ou de incluir o Lando ou de incluir o Leclerc. Eu vi isso! E eu gostei muito dessa fala dele, porque assim, a gente tem muito a ideia do Carlos como uma pessoa que a gente brinca com ele, a gente, né, fica imaginando cenários e acha ele bonito, e tal. Mas ter assistido aquela entrevista, pra mim, assim, e eu percebi que pra várias pessoas com quem a gente conversou também, foi um suspiro, assim, sabe, de ver um adulto falando sobre a sua carreira, sabe? Sim. E eu achei muito... Foi um lado mais responsável do cara. E assim, ele falando com seriedade, falando com muita verdade sobre o quanto ele ficou sentido com o que aconteceu, sobre como ele entendeu o que aconteceu, mas que isso não fez com que ele se sentisse menos chateado por isso, que ele não esperava. Ele contou, inclusive, que em Abu Dhabi, no ano passado, o James Vowles procurou por ele. E ele atendeu por educação, né, enfim, mas que ele falou que o contrato dele era com a Ferrari, que ele não tinha pretensão de sair. Eu achei muito interessante isso, porque essa era uma informação que ninguém tinha, ninguém falava. Exato, e o James já veio falar com ele. Muita tranquilidade sobre isso. E ele mencionou que falou com o James em Abu Dhabi, e o entrevistador na hora, tipo, mas tu já sabia em Abu Dhabi que tu ia sair da Ferrari? E ele não sabia. E o que me chamou mais atenção, e fica aí então, gente, o Minuto Carlos Sainz com uma lição edificante. Ai, que lindo. Vai ser tão edificante que vai suprir o Minuto Fernando Alonso, que não vai ter nesse episódio. Não. Teve ele lá no Billionaire Beach Club, isso aí. Mas, gente, ele falou assim, que ele foi perguntado sobre a oportunidade na Red Bull, e ele falou o seguinte, olha, a Red Bull me teve 6 meses sem contrato. Se eles me quisessem, eles poderiam ter falado comigo, como quem diz assim, eles nem tentaram. E na época, o Christian não podia ver um microfone que saía dizendo, tem piloto bem rápido que tá sem contrato. E nós, o Carlos da Red Bull, Carlos da Red Bull. Não, e eu gostei muito do que ele falou, porque o entrevistador perguntou muito sobre a diferença da experiência dele na Ferrari e na McLaren. Sim. E, de uma certa forma, ele comparou essa ida à Williams com uma equipe que teria um espírito
parecido com o espírito da McLaren. Porque ele fala que, inclusive, o que ele considera que gerou essa diferença entre ele ter entre a dupla Carlando e a dupla dos dois Carlos, né, do Leclerc e dele, era o ambiente onde eles estavam, que o ambiente da McLaren era um e que o ambiente da Ferrari é outro, que isso não é nem bom nem ruim, isso é só diferente. Sim. Né? E todo mundo diz, pode pegar a entrevista de todos os pilotos da Ferrari que já deram entrevista, o ambiente da Ferrari é diferente, a pressão de ser um piloto da Ferrari é diferente. Total. E também tem o fato de que o Carlos chegou na Ferrari mais velho, né? Tipo assim, ele era mais jovem e tava acumulando, que deixa todo mundo mais jovem por comparação. Ambiente imediatamente mais caótico também, né? Mas, quando o Carlos fala por que ele escolheu a Williams, ele diz assim, olha... e ele fala que a escolha dele estava entre a Williams e a Audi, né? Isso era uma coisa que era muito especulada, Sim. muito sabida. E ele fala assim, olha, eu escolhi o projeto que me inspirou mais confiança. Ele falou assim, eu escolhi as pessoas que me pareciam me querer mais. E então fica aí a lição pra todas nós, né, gente? Nesse fim de ano. Fica com quem te quer bem. Fica com quem te quer mais. Sabe? Ai, Nossa, olha, que edificante, Luísa. Então... Que edificante, Carlos Sainz. O que tu apostou no Carlos Sainz? Eu apostei Carlos Sainz na Mercedes, gente. Eu acho que eu apostei ele na Audi, deixa eu ver aqui. Gente, aí Carlos Sainz na Audi aqui, do lado do Kimi não vem em 2025. Tá, vamos ver. Errei muito. Ó, o meu... Tu acertou mais que eu acho. Vamos ver, eu apostei. Coisas que eu acertei, tá? Tá. Max Papai, tá? Zé que fecha abraço. Tá, não fechou o braço. Não, mas foi campeão dos construtores, teve muitas vitórias. Não, e só o fechar braço. Pra época que eu apostei, tá bom, vai, Giovana. Tá bom. Vocês acham que vale? Então vai valer umas outras coisas aí que eu botei. Ricardo fora no segundo semestre. Pulling campeã da Academy. Sim. Liam Lawson no lugar do Ricardo. Tá? Mais um P1 do Oscar. Tu arrasou? Tá, e eu botei um piloto do fundão no pódio. Daí isso aí, se nós vamos considerar a opinião, eu também acertei. Vamos considerar, né? Com certeza. Mas também, vamos ver o que tu acertou aí, Giovana. Aqui pra mim tem mais vencedor inédito na temporada. Tá. Teve Abby Pulling na F3, que não acertei. Não, fala o que tu acertou primeiro. Tá, é pouca coisa. Não tem problema. Tá, patrocínio bizarro em nome... A gente não teve nenhum novo desde que eu apostei isso, porém já foi confirmado que vai mudar de novo o nome da RB, né? Tá, eu também tenho aqui nome estranho na equipe do patrocínio, mas eu tô falando só o que já aconteceu. Tu tá burlando isso aí, Giovana, tu foi pior que eu. Não, mas eu te falei que eu fui muito mal. Eu botei que o Leclerc ia terminar com a namorada. E eu botei que ele ia pedir ela em casamento. As duas erraram. Eu botei que o Logan Sargent ia pontuar. Eu botei um monte de coisa errada. Eu botei que o Sainz ia fazer uma visita no Museu Fernando Alonso e que o James Vowles ia perder espaço na Williams. Não tem como provar se aconteceu nenhuma dessas duas coisas. Não, o James Vowles não perdeu espaço na Williams. Tá, mas como é que a gente vai saber se o Carlos foi ou não foi no Museu Fernando Alonso? Mas tu acha que não tem uma selfie? Ele pode ter, ele não postou low profile. Acho que não, gente. Não é muita vibe dele. Eu acertei que o Adrian Newey ia pra Aston Martin. Isso aí é bom. Eu botei que o Bono ia pra Ferrari. Já errei, né? O Toto foi lá e fez o quê? Promoveu ele, fez um microgerenciamento. Sim, pra ele não sair. Eu acertei que ia ter mais piloto reserva em Grande Prêmio, acertei. Acertou. Botei, isso aqui. Pérez fora em 2025 ainda pode ser verdade. Eu também botei Pérez fora. Daniel Ricciardo fora, eu também acertei. Briatore, chefe de equipe, eu vou considerar que tá certo, né? Porque ele é, né, gente? Hulk papai tá certo, né? Ele é um pai. Não. Giovana, não me venha passar conversa. Mas o Hulk, eu acho que não vai mais muito pra ter a irmãzinha da Noemi. Ou o irmãozinho, vai saber. Ai, que amor. Um mini Hulkinho. Ai, gostei. Tá, então, meus bens... Essa foi a temporada de 2024 da Fórmula 1. O que vocês acharam, pessoal? A Giovana gostou. Eu gostei. Então, foi uma temporada muito boa. Foi. E assim, eu sei que tem bastante gente que já nos comentou que essa tá sendo a primeira temporada que tá assistindo. A última temporada foi a primeira. E assim, eu acho, especialmente pra quem assistiu a última e essa foi muito mais legal. Muito, porque pra gente que assiste, a gente vê Fórmula 1 porque a gente quer, porque a gente gosta. Então, assim, pra quem tá assistindo que é o fator entretenimento, muito mais legal ter vários vencedores diferentes, ter uma disputa de título. Caos, rinha.
Sim, mas tem tipo disputa de título. E aí tem uma equipe que tá liderando uma hora, depois é a outra. E aí de repente tem uma Alpine do pódio, 2 Alpines. Uma coisa que eu amei foi que cada campeão, assim, que a gente tava esperando pra saber, saiu em um final de semana. Então, assim, o Max saiu num final de semana, os construtores em outro, aí a Pulling em outro, aí a Fórmula 2 saiu em outro. Saiu no mesmo dos construtores, mas assim... No mesmo da Bipulling, tecnicamente. Tecnicamente, mas já tinha comemorado da Pulling antes. A Fórmula 3, 15 anos antes. Isso, a Fórmula 3. Em agosto já soubemos. Que maravilha. Fórmula E, pra quem gosta de Fórmula E, foi também no seu único fim de semana. Foi no fim de semana que a Fórmula 1 tava na Hungria, eu acho que foi, sabe? Porque sabe como é que eu sei que foi no fim de semana que tava na Hungria? Giovana? Porque foi o fim de semana que deu todo aquele rolê lá da McLaren. Que o Oscar ganhou a primeira corrida, mas que ficou um climão que o Lando teve que deixar passar. Sim. E aí, o empresário do Oscar, que é o Mark Webber, ele não tava lá na primeira vitória. Porque ele tava em Londres, na corrida de Fórmula E. Porque ele tem um outro menino que ele agencia, que é o Mitch Evans. Que inclusive ganhou a corrida de agora de São Paulo da Fórmula E. E ele tava lá com esse menino pra final da Fórmula E. Então, assim, Fórmula E também foi numa outra semana. Foi assim... Arrasou. Foi um campeonato incrível. Foi um campeonato incrível. Que vai nos deixar saudade. Mas que eu acho que vai ser melhor ainda no que vem. Eu porque acho. ainda não vai ter regulamento novo, então a gente pode esperar que seja uma evolução desse campeonato. Então, assim, eu acho que vai estar ainda mais próximo entre os pilotos, ainda mais próximo entre as equipes. Vai ter um monte de gente nova correndo. Não esqueçam de votar nos melhores do ano. Melhores do ano da Fórmula 1, do Bifest. A gente vai deixar o link nos comentários do YouTube, na descrição do Spotify. Vai ter todos os dias o link nos nossos stories também, enquanto tiver aberta a votação. Então, assim... E semana que vem, nós esperamos vocês no episódio de Melhores do Ano. Pra gente revelar quem foi que ganhou, né, pessoal? Então nos acompanhem aqui, a gente vai estar a semana inteira com vocês nas outras redes sociais também. Nós somos o @BeFastPodcast em todas elas. E vamos dar um gás final, porque... Acabou, vocês estão acreditando, pessoal, mas vocês não vão ficar sem a gente. Não. Tá ótimo, nós já estamos enrolando muito. Estamos enrolando muito. Falta o quê? Falta se inscrever no canal, falta curtir o episódio, deixar um comentário, tudo mais, vocês já sabem. É isso, gente. Muito obrigada por tudo, pessoal. Obrigada, um beijo e até semana que vem. Tchau!